Como vai? Feliz sábado, tudo bem com você? Maravilha. Eu quero meditar sobre uma pregação que eu ouvi e vi de um pastor ele é muito bom, fala bem, porreta mesmo, gosto de ouvi-lo. Mas a minha maior preocupação sempre foi e é qual a verdade que o Evangelho nos transmite. Como eu falo e falei e falarei várias vezes, todo mundo diz que essa aqui é o caminho, né? E eu digo que não. Que a palavra de Deus, eu digo que não. Ela contém a palavra de Deus. A palavra de Deus é claro que é Jesus. João mesmo diz que ele é a palavra e se fez homem. Então a palavra de Deus, na sua plenitude, é Jesus. Completa e perfeita. A Bíblia não. A Bíblia, cada um, se eu quiser, monto uma igreja. Eu monto uma igreja. Eu crio as minhas verdades dentro da Bíblia, dificilmente a pessoa vai poder refutar, até porque os gados seguidores, eles não refutam porque eles não estudam, não conhecem a Deus, não conhecem a Jesus, e automaticamente eles seguem qualquer coisa que lhe venha com um líder. O ser humano adora líder. Sendo assim, esse pastor pregando, ele disse, dentro de uma lógica, é perfeito. Ele estava falando sobre Ló e Abraão, a escolha de Ló. Muito bem. E aí ele começa a fazer a aplicação, que existem escolhas difíceis e escolhas fáceis. Aí ele fala, vou te dar um exemplo. Uma escolha fácil. O filho tem que fazer a prova semana que vem. E aí ele está entre jogar videogame ou estudar. É uma escolha difícil? Não. É simples. Aí ele diz, eu estou resumindo tudo para que você, entendendo, eu vou fazer a aplicação. Aí ele toma uma bomba. Para quem ele vai falar primeiro? Para o pai ou para a mãe? O pai vai puni-lo, mas vai aceitar porque pai é sempre meia boca. A mãe já é mais severa. É uma escolha difícil. Muito bem. E aí ele faz outras colocações. A menina da igreja, ela vai se casar. Ela vai se casar com quem? A escolha dela é entre o cara que é do mundo ou da igreja? Aí ele diz, é fácil. Ele diz, né? Eu acho que é muito mais difícil, mas tudo bem. Isso aí para uma outra pregação. Aí ele traça todo um caminho do que é bom e do que é ruim. Ele diz que Deus já nos deu a lei para mostrar o que é bom e o que é ruim. Tudo isso perfeito. Maravilhoso. Como eu disse, eu gosto de ouvi-lo. Mas como Paulo diz, ouvi de tudo e retenho bem. E o que você vê que está fora do esquadro, na mentira, você descarta. Muito bem. Aí eu tive que responder ali na pregação dele, porque eu não aguento esses tipos de pregações para o povo de Deus. Porque entre todos os hipócritas ainda misturado tem o povo de Deus. Tem o joio ainda misturado ao trigo e tem o trigo misturado ao joio. Então, Deus me incumbiu de levar o verdadeiro e a paz do Evangelho, a paz de Jesus Cristo, para esse povo. E aí eu tive que responder. Eu falei, pastor,
o que eu estou ouvindo aqui é uma pregação coaching. Uma pregação verdadeira, porém nada a ver com o evangelho. É coaching, é incentivando a igreja a ser boazinha. É o caminho da busca da perfeição. Porque você sabe onde vai andar, você escolhe o certo e o correto, segundo ele. Então você está livre, está bem na fita, está bem com Deus. Mas o evangelho não nos ensina assim. E aí eu disse a ele, falei, pastor, isso é bom para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Não precisa de Deus, não precisa de igreja, não precisa de pastor. Qualquer imbecil pregador, um bom pregador de bons costumes, boa alimentação, vai pregar esse caminho e seria ótimo para a minha família, para a sua, para mim e para você. Porém, no evangelho e na Bíblia é o contrário. Veja a vida do filho pródigo. Eu estou falando de salvação. Veja a vida da mulher do poço, que tinha 5 homens e o que ela vivia, ela não era casada. Veja a mulher adúltera. Veja Sansão. Você quer mais do que rei Davi? Era um assassino e um adúltero consumaz. Mas então você incentiva o pecado? Eu não, vai brigar com Jesus. Porque quem incentiva, segundo você, é Jesus, porque está na Bíblia. E todos foram salvos. Eu vou explicar para você entender melhor. Então, segundo a sua escolha, a beleza da escolha, eu concluí para ele. O Sinédrio. O Sinédrio escolheu a igreja, escolheu a Bíblia, escolheu o estudo da lição, escolheu guardar o sábado, escolheu jejuar, escolheu frequentar a igreja, todas as vezes que abrir, fazer sacrifícios. E daí? Escolheram, na sua concepção, o melhor. Então você incentiva o crente ser o Sinédrio. Mas você incentiva a pecar. Não. E ele diz depois, não adianta você lutar contra o pecado que você não vai vencer. Positivo, falou correto. Aí ele vem com o engodo, dizendo, Deus, é o poder de Deus que vai fazer você não pecar. Não é sobre a sua força. Mentira. Deus não me dá poder para eu não pecar. Deus perdoa os meus pecados. Aí está a glória do Evangelho. Eu estava falando agora há pouco com a Silvia, feliz sábado. Ela falou, concluiu o que nós estávamos falando e eu me posicionando sobre isso. Ela falou, eu trabalho numa empresa que se eu quiser, eu posso desviar dinheiro. Mas por que ela não desvia? Porque ela é boazinha, ela é santa? Não. Porque ela é uma pessoa perdoada. E que tem Cristo. E sabe que é perdoado apesar de pecador. E que Cristo usa apesar de ser pecador. Você vive na graça pela graça. E o que é viver na graça e pela graça? Sendo santo e justificado perante Deus. É frutificar o fruto de Deus. E desviar dinheiro de uma empresa não é fruto de Deus. Então, se ocorreu, foi Mateus. Fez isso. O pequenininho que subiu na árvore desviava dinheiro para ele. Ficou milionário. E o que aconteceu? Jesus o perdoou. Aí ele disse, eu vou devolver 4 vezes. Mas ele disse que vai devolver 4 vezes. Foi aí que Jesus falou, agora você está salvo? Não. Ele foi salvo porque Jesus entrou na casa dele. Entrou na vida dele. Porque ele desceu da árvore e foi se encontrar com aquele que o chamou. O olhar de Cristo o atraiu. A presença de Cristo o atraiu. Os testemunhos dos frutos que Cristo produziu o atraiu. Isso que atrai o pecador para Deus. E Deus o perdoa. Essa é a parada correta. Esse é o caminho certo. Agora, você esquece que Abraão foi para o Egito. Com toda a escolha correta que ele fez, foi para o Egito e entregou a mulher dele
governador do Egito, transar. Então, 2 pesos e 2 medidas, meu amigo. Você pega uma parte fora de um contexto, de um texto, e esquece de completar. E Abraão era o pai da fé. Então eu quero dizer para você que Jesus não te dá poder para você vencer pecado. Jesus perdoa o teu pecado. É através desse amor, dessa comunhão, dessa comunicação, que você vai frutificando o fruto da fé, o fruto do amor. Porque nada mais agrada a Deus do que a fé. Só. Tá bom? Feliz sábado, que Deus te abençoe. Até a próxima.